Olá, meu nome é Eduardo Campadelli, sou advogado, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Fature Sem Processo e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, sempre focados nesse grande tema que é faturar até R$ 20.000 por mês na advocacia sem a dependência aos processos judiciais. Aí você deve estar se perguntando, por que eu vou perder meu tempo, por que eu vou gastar meu precioso tempo assistindo esse vídeo? Qual a ideia? Qual a sugestão que você vai apresentar? Nenhuma. Nenhuma ideia, nenhuma sugestão. Exatamente porque o nosso tempo é precioso. O que eu vou apresentar para vocês, na verdade, o que eu sempre apresento nesse canal, não são ideias, não são especulações, são vivências, são experiências. É como se eu estivesse dizendo para você, advogado e advogado, pode fazer porque comigo deu certo. Esse caminho, esse método, esse procedimento que eu adotei no meu escritório deu certo, é eficaz, aumentou a lucratividade do escritório, portanto, eu indico. Simples assim. Existe uma forma, na verdade existem várias, né? Isso que a gente fala aqui no canal é uma das formas de se alcançar um faturamento elevado na advocacia, né? Seguindo um certo rito, um certo método, mas que existem outros, claro. Cada advogado cria o seu, cada advogada cria o seu. Então, o que nós criamos aqui no escritório é o que eu chamo, o que eu gosto de chamar para ficar, né, nós operadores do direito, né, principalmente quando nós estamos aí na faculdade, né, a gente cria algumas regrinhas, né, para nos auxiliar, né, nas inúmeras legislações, nas inúmeras coisas que nós temos que estudar, né, às vezes até decorar. Então, o que eu chamo aqui é virando a chave com o método DEPA, né? As letrinhas DEPA aqui. Isso é um ciclo que todo advogado e toda advogada deveria adotar na sua advocacia, encaixando aqui as peculiaridades de cada um, para que se consiga faturar até R$ 20.000 por mês sem a dependência de processos judiciais. Nesse ciclo, aqui não estão inseridos os processos judiciais ou extrajudiciais. Quer dizer que se o advogado e a advogada implanta esse método no seu escritório, ele vai ter um faturamento de aproximadamente R$ 20.000 por mês. E se porventura o advogado e a advogada quiser ainda ter processos judiciais, esse honorário decorrente dos processos judiciais ou extrajudiciais vai ser um plus nesse faturamento, nessa lucratividade. Claro, respeitando esse ciclo, né? Então, parte daquele princípio que a gente já falou aqui no canal várias vezes, que é da advocacia sustentada em cima de um negócio. É inconcebível que o advogado e a advogada hoje se considere um simples operador do direito. Filosoficamente é lindo, né? Nós somos operadores do direito.
é, é lindo, mas vai lá nos livros de empreendedorismo e encontra essa atividade, operadores do direito. Vá no mercado internacional e busque essa profissão, essa função, operador do direito. Nós somos operadores à disposição do Estado Democrático do Direito, verdade. Mas isso no aspecto filosófico. Nós não estamos aqui no aspecto filosófico. Eu estou aqui no aspecto científico, na ciência que rege a sua profissão e que está conectada com os aspectos econômicos e financeiros. É muito bonito falar que é operador do direito, mas no final do mês, quem vai pagar as suas contas, quem vai pagar o seu financiamento, quem vai possibilitar a realização dos seus sonhos, quem vai te dar satisfação é a ciência econômica, não é a filosofia do direito. Não é? No seu dia a dia, no seu trabalho, na essência do seu trabalho, você é um operador do direito. Porque você é um advogado, uma advogada que atua com essa ciência fabulosa que se chama direito. Mas o mecanismo que possibilita essa operação do direito existir, o mecanismo, a plataforma onde está estabelecida essa operação do direito, se chama negócio. A operação do direito, o exercício da advocacia, ele não se estabelece sob um nada. Ele precisa se estabelecer, ele precisa ser regido por mecanismos técnicos ligados a uma outra ciência, que é o negócio, o empreendedorismo. E esse não pode ficar só no aspecto filosófico, né? Esse não pode ficar simplesmente na teoria. Aqui é extremamente necessário não só o conhecimento do advogado e da advogada, mas a aplicabilidade dos mecanismos que vão reger esse negócio, né? Por isso, aqui nós iniciamos por uma fase nesse ciclo chamado de definição, o D. Aqui você vai definir definitivamente que você é um empreendedor. Olha, empreendedor versus advogado, essas, digamos assim, essas duas definições da sua personalidade profissional, elas não são simplesmente definições conceituais. Você não pode simplesmente ser um empreendedor. Você precisa estar todos os dias como empreendedor. É extremamente necessário que você conecte essas duas informações, né? Parece que não tem muita dificuldade aqui, né? Quando vai se definir o advogado, né? A pessoa se matricula numa faculdade de Direito, ela faz a sua faculdade de Direito, ela se habilita na Ordem dos Advogados do Brasil e ela, então, se define como advogado ou advogada. Até aí, não há nenhuma dúvida, né?
A grande deficiência está aqui. Muitos advogados e advogadas não se definem, não se encontram como empreendedores. Por N razões. A dificuldade de se administrar um escritório de advocacia, ela pode ser suprida de várias formas. Pode-se pedir o auxílio de alguém, pode-se estudar isso. O que não pode é a total e absoluta ignorância sobre o assunto. O que não pode é o advogado se portar como advogado e ignorar que ele é um empreendedor. Porque ele é. Você é um empreendedor. Não tem jeito. Você tem um negócio. Todo escritório de advocacia busca lucro, ou não? Todo escritório de advocacia busca clientes. Todo escritório de advocacia busca fechamento de contratos. Então, se você ignora, se você não vive essa etapa no seu ciclo profissional, e você já tenta entrar aqui na segunda etapa, a chance de você ter um faturamento inferior ao que você realmente poderia ter, a chance de você ter algumas frustrações vai ser maior. Então, primeiro você define a sua advocacia como um negócio e você passa a tratá-la como um negócio, como um empreendimento. E aí você vai ler livros, você vai se inteirar do empreendedorismo. Você vai, porque infelizmente a faculdade, a maioria, não faz isso, ela não traz isso na sua grade curricular, quando estamos fazendo direito, você vai conhecer os princípios do empreendedorismo. E toda vez que você lê algo sobre empreendedorismo, você vai entender que isso serve para você. Isso se encaixa na sua profissão. Passada a fase da definição, o advogado e a advogada, ele vai entrar aqui na fase das estratégias. Estratégias. Ou seja, quando você, então, define a sua advocacia como um negócio, você vai precisar, então, fazer um planejamento. Nenhum empreendedor empreende na sua vida sem planejamento. Na verdade, nós não deveríamos conduzir a nossa vida pessoal, inclusive, sem planejamento. Não quer dizer que nós conseguimos ter controle de absolutamente tudo que passa nas nossas vidas. Mas, no nosso empreendimento, é fundamental que a gente tenha planejamento. Porque muitas das crises financeiras, muitos dos problemas que eu vivi, por exemplo, no passado, no meu escritório, foram por falta de planejamento. Muitos dos efeitos que alguns colegas sofrem hoje na profissão, principalmente com a pandemia, reside aqui, na falta de planejamento. E o planejamento, ele vai te dar uma sustentabilidade, ele vai te trazer uma segurança profissional muito maior. Ele vai te possibilitar, por exemplo, aquela história que muitos advogados carregam em si, de que nós não sabemos quanto de honorários que teremos no mês que vem. Quem tem esse pensamento, essa mentalidade, é porque não adota um ciclo completo aí de não está virando essa chave, esse mindset, não está reconhecendo a sua advocacia como um negócio e, consequentemente, não faz um planejamento. Porque é perfeitamente possível
você ter uma expectativa aí dos próximos, sei lá, 12 meses de quanto vai entrar de honorários no seu escritório. Você tem que ter isso. É extremamente importante. É extremamente importante para a sua segurança. Então, você vai fazer um planejamento. Nós já falamos no canal que existem 4 atividades privativas da advocacia. 4 atividades. Consultoria, assessoria e direção jurídicas e a famosa postulação em juízo. Não é? Então, são as 4 atividades. Eu não coloquei aqui no portfólio a postulação em juízo, porque esse não é o foco do escritório, do meu escritório. Né? O foco do meu escritório reside nessas funções que não estão adstritas ao judiciário, aos processos judiciais ou extrajudiciais. Né? Então, o meu foco aqui é na consultoria, assessoria e direção jurídicas. Né? Muito direcionado para pessoas jurídicas, para empresas. Então, eu crio um portfólio. Dentro do meu planejamento, eu vou estabelecer as minhas áreas de atuação e vou conectar com essas funções que eu me adapto melhor. Por exemplo, aqui a consultoria. Então eu crio uma espécie de gama de serviços. Só abrindo um parêntese, no ramo dos investimentos, existe uma máxima de que você não deve colocar todos os ovos numa mesma cestinha. Não se deve colocar todos os ovos numa mesma cestinha. O que isso quer dizer? Que no campo das ações, dos investimentos, por exemplo, você não deve investir tudo que você tem num mesmo tipo de investimento, de aplicação, por exemplo. Né? Você faz vários investimentos de vários tipos, você pega o seu montante que você tem para investir e você aplica em ações, fundo de renda fixa, talvez imóveis, né? Enfim. Exatamente porque se tiver alguma crise, alguma que vai afetar um determinado setor, vai afetar parte do seu investimento, não ele completamente. Na advocacia, como ela é um empreendimento, é um negócio, nós deveríamos ter essa mesma postura, seguir esse mesmo princípio lá dos investidores. Nós temos que ter um portfólio que nos dê segurança financeira. Por exemplo, dentro do nosso portfólio, aqui no escritório, é muito forte esse portfólio, que é a consultoria mensal, contínua para empresas. Então, aqui a gente tem um número X de clientes que nos possibilitam uma quantidade financeira mensal fixa. Então, eu sei de antemão, por exemplo, quanto que vai entrar no próximo mês aqui no escritório, de acordo com esse portfólio que eu tenho. Então, eu tenho lá o somatório das empresas que eu presto consultoria e eu sei quanto que isso me dá por mês. E eu sei que isso vai cair na conta do escritório no próximo mês. Quando a pandemia chegou, lá em março, quando ela chegou, ela fechou, todos os fóruns, suspendeu todos os prazos processuais. Os escritórios, muitos escritórios de advocacia não tinham necessariamente clientes para atender. Aqui no meu escritório não teve nenhum tipo de problema no que tange ao faturamento do escritório.
Muito pelo contrário, teve até um aumento, né? Porque o campo da consultoria, a consultoria, esse campo da advocacia é o que mais cresce no mercado jurídico no momento. As empresas, um exemplo que está pulsando aí nesse momento, que é a implantação da LGPD, né, por exemplo, toda empresa ela precisa nesse momento de uma consultoria jurídica, não só para a LGPD, mas para tudo. Hoje um empresário, por menor que ele seja, né, ele pode estar no começo do seu negócio, ele sabe que não dá mais para caminhar. O Brasil é um país de total insegurança jurídica. Não é? Você não vai encontrar uma década do país, 10 anos ininterruptos, sem, por exemplo, uma crise econômica. Um país que é regido por muitos escândalos políticos. E isso traz uma insegurança jurídica para um empresário, para um empreendedor muito grande. Então, a cada dia que se passa, é maior o anseio do empresário para a consultoria. Não é simplesmente para evitar, como no passado, né? Alguns empresários mais prudentes no passado, eles tratavam a consultoria jurídica como uma forma de evitar processos. Hoje não mais. Vai muito além disso. Também isso, claro, mas vai muito além. O empresário hoje busca uma consultoria para que ele possa evoluir, crescer em todos os sentidos. Não só no aspecto de evitar processos judiciais, porque processos judiciais mancha, traz uma desvalorização para a marca da empresa. Então, você parte para esse segundo campo, você vai fazer as suas estratégias. Você vai criar as suas estratégias, você vai fazer o seu planejamento de como você vai atuar, tá? Esse campo que nós falamos até agora, esses dois, é o campo que eu chamo do abstrato ainda. Aqui está muito abstrato. Sim, claro, natural que seja. Está abstrato mesmo. Nós estamos aqui no campo das ideias, no campo do papel, no campo do computador que você está, do seu tablet, enfim, do seu celular, de que você está aqui fazendo anotações. Aqui você está consigo mesmo fazendo um trabalho estratégico e de planejamento. Natural, e é assim mesmo que funciona. Começa no abstrato. Mas sai do abstrato e vai para o concreto. Óbvio. Sai do abstrato e vai para o concreto. Porque aqui você vai entrar agora num campo importante, que aqui eu chamo de planejar, mas esse planejar é colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa. Aqui você vai para o campo. Aqui você vai colocar tudo isso que estava no abstrato em prática. Então veja bem, a conquista de clientes, para que o advogado consiga lotar sua agenda, sabe? Você acordar de manhã e olhar para sua agenda e falar assim, nossa, hoje eu tenho inúmeros atendimentos, inúmeras possibilidades de fechamentos de contratos. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo do canal. Nós vamos partir do abstrato para o concreto, mas quando você chega no concreto, você chega com planejamento. Você chega com estratégia. A advocacia não é uma profissão passiva. É muito estranho que a maioria das faculdades deixem isso, né,
Como se fosse uma regra, essa passividade. Você estuda teoria. Você se especializa, pós. Você faz curso. E daí? E a partir daí? Você faz o quê? Né? Como é que os clientes vão te contratar? Como é que você vai angariar cliente? Ah, complicado, porque advogado não pode fazer publicidade. Quem falou? Quem te disse isso na faculdade? Porque se alguém te disse isso na faculdade, nós vamos ter que pedir para ele revisar os seus conceitos, te pedir desculpa e corrigir essa aberração. Porque está no nosso código de ética. A publicidade é permitida na advocacia, vírgula, desde que através da produção de conteúdo informativo. É uma publicidade moderada. É uma publicidade um pouco diferente da publicidade tradicional, mas é publicidade. Mas é planejamento estratégico também. Mas é mão na massa. E hoje com o digital, ela é a mais eficaz. A publicidade de conteúdo informativo que é permitida no nosso exercício da advocacia por expressa previsão legal, vai lá, abre o código de ética, o provimento 94 está expresso lá que é permitido. Código de ética, se não me engano, o artigo 39. Quando você estabelece que você precisa ter o cliente, gente, esse mercado competitivo que nós vivemos, esperar que o cliente venha até nós como ele vinha no passado, né? Achar que você vai construindo trabalhos profissionais a partir dos seus resultados, os seus clientes vão levar a sua imagem para outros clientes e esses clientes vão te procurar. Isso era muito eficaz no passado, quando nós tínhamos poucos advogados e advogadas. Hoje, esse mecanismo ele não é mais eficaz. Ele funciona, mas a passo de tartaruga. Se você tiver uma estrutura emocional, se você não tiver problema com frustração, se você tiver aí, talvez, quem sabe, outras fontes de renda para que você possa superar aí a primeira década, quiçá 2 décadas, até você conseguir aí estabelecer um nome profissional, talvez você consiga. Mas hoje, com as técnicas que nós podemos utilizar, muitos advogados estão utilizando, né? Nós estamos nos encontrando através da internet, por exemplo, através das redes sociais, não é? Então, quando você adota essa possibilidade, quando você põe a mão na massa, você faz o marketing e a publicidade. Marketing e publicidade não é para vender. Venda está aqui. Vocês estão vendo? Venda está aqui. No próximo passo do ciclo. Eu estou aqui. No terceiro passo do ciclo. Aqui eu ainda estou fazendo o planejamento. O planejamento para quê? Para fechar contrato. Mas olha só, o marketing e a publicidade na advocacia não é para vender. Existe um rótulo, existe um pré-conceito sobre a palavra publicidade. Porque para muitos, publicidade vem aquela imagem do vendedor chato. Alguém que já vai te vender alguma coisa. Por isso ele está fazendo a publicidade. Essa não é a essência da publicidade, nem do marketing. A essência do marketing da publicidade é construir relacionamento. É construir relacionamento. A construção de relacionamento, está aqui, ó. A construção de relacionamento,
ela vai te dar uma base muito forte para fechamentos de contratos. Você, através da produção de conteúdo, você vai construir a sua imagem, e hoje usando o digital para milhares e milhares de pessoas, e a partir dessa construção dessa imagem, você, então, construindo essa imagem, você vai estabelecer para o seu possível, que ainda é possível, cliente, uma imagem de conhecedor, uma imagem de autoridade, aí sim no campo da operação do direito, dentro daquele nicho, dentro daquela especificidade que o seu cliente precisa, você vai construir esse relacionamento. E aí você vai entrar então num campo que é o que interessa a todos, que é o que eu vou chamar aqui simbolicamente de alegria. Todo fechamento de contrato nos traz alegria, por isso que eu estou pondo aqui o ponto final nesse ciclo de fechamento de contrato de alegria, para que vocês possam entender que quando se respeita o ciclo, a consequência natural é o aumento no faturamento do seu escritório. É o aumento na lucratividade do seu escritório. Né? Aqui são princípios científicos que regem nisso, que eu apliquei na minha advocacia, que deu e dá muito certo. E aí um detalhe, isso aqui não é um início e fim. É um início e fim de um ciclo que se repete, e que vai se repetindo. Enquanto você advogar, ele vai se repetindo. Quando ele vai se repetindo, aqui você dá uma mexida, você dá uma alterada, ele volta, você dá uma mexida aqui geralmente aumenta, você volta, você mexe aqui, né? Por exemplo, a gente deu o exemplo de LGPD. Quem aqui no escritório que a gente sempre adotou esse ciclo, quando vem um assunto novo, que era LGPD, a gente mexe aqui na nossa parte de consultoria e vai para um novo ciclo e vai seguindo, constrói aqui relacionamento com base na LGPD e vai construindo. São várias as consequências positivas desse virando a chave. Eu trouxe aqui basicamente duas, tá? Para que vocês possam ver o quão isso é positivo na sua advocacia. Vamos lá. Um maior autocontrole na construção da sua marca profissional vai te deixar maior a cada novo ciclo. Como assim? Um maior autocontrole na construção da sua marca. Esse ciclo aqui, ele vai proporcionar a construção da sua marca. Isso aqui é um dos grandes anseios de todo advogado e advogada, não é? É fato que a partir do momento que você constrói um nome profissional, que você se torna um advogado com um certo renome, você colhe frutos disso, não é?
quando você atinge um nível mais elevado de reconhecimento, tanto no seu meio profissional, entre os próprios advogados, no meio forense, para quem tem processos judiciais, na sua cidade, enfim, dentro da sua área específica, quando você constrói essa marca, você colhe resultados disso, porque você passa a fechar mais contratos, em consequência da sua marca. Mas esse mecanismo não é inovador da advocacia. Ele é um mecanismo do empreendedorismo. Ele funciona sim na advocacia, porque a advocacia é um empreendedorismo, é uma espécie de empreendedorismo. Nós somos empreendedores, por isso que funciona na advocacia. É uma das comprovações técnicas de que somos empreendedores. Mas quando você, então, faz isso de forma consciente e com planejamento, quando você faz isso, quando você faz esse ciclo com consciência e planejamento, na hora que você entra no segundo ciclo, você vai estar maior do que no primeiro. Não simplesmente como uma consequência natural, mas como um planejamento. Você vai estar com mais contratos. Então, quando você termina um ciclo e começa outro, você olha para trás e fala assim, há 12 meses atrás, eu tinha 5 empresas que me pagavam aqui, cada uma dessas, R$2.000. R$2.000 por mês. Hoje, 12 meses depois, fazendo o ciclo, eu passei a ter 10 empresas me pagando R$2.000 por mês. Olha só, em 12 meses eu dobrei o meu faturamento no campo da consultoria. Eu estou com mais contratos, né? Eu passei de 10 para R$20.000 por mês. Você consegue ver, essa que é a beleza, uma das belezas de você ter planejamento na sua vida. Você consegue ver o seu crescimento, você consegue ver a sua marca crescendo dia após dia. Quem faz isso aqui de forma inconsciente, ele vai ver isso ao longo de décadas. Aqui não. E aqui, quando você faz isso, esse processo da construção da sua marca, ele acelera. E aqui não tem nenhuma mágica. Ele acelera porque você está fazendo as coisas com planejamento, você está eliminando riscos. Você está eliminando problemas. Você está... nós crescemos a partir de desafios. Né? Vai lá no campo do emagrecimento. Né? Tenta emagrecer de duas formas, com e sem desafio. Vai para uma academia e tenta malhar com e sem desafio. E observa os resultados, como que eles serão diferentes. Os desafios, eles nos motivam, mexe com alguma coisa dentro da gente. Acorda alguma coisa que estava dormindo. Põe para fora uma energia que você sempre teve, mas que estava adormecida. O planejamento, né?
Quantas empresas eu preciso para o escritório? Aí você vai definir quantas. Quando você sabe que você, por exemplo, que você precisa de 5 empresas aí nos próximos 60 dias, aí você tem um desafio. Em 60 dias você precisa fechar 5 contratos para que você então estabeleça aqui a sua meta de faturamento. Se você não tem essa meta, você fecha uma empresa aí em 60, 2 em 60 dias, tá bom. Você vai falar, tá bom. Por quê? Porque você não sabe qual que é a sua métrica. Você vai olhar o momento do fechamento. Ou então você vai se frustrar demais. Porque às vezes você até fecha 5, mas você fecha lá no final dos 60 dias. Na hora que você está lá sei lá, já se passaram 55 dias, você não fechou nenhuma. Aí você se frustra. Fala, poxa, 55 dias, não fechei nada. Mas se você tem planejamento, você vai falar diferente. Bom, agora eu tenho que fechar uma por dia, faltam 5 dias. Você não se frustra. Você se aperta. Você afrouxa os parafusos que estão bambos. Né? Então, esse autocontrole no seu negócio, autocontrole aqui na construção da sua marca é isso. É você ter o controle de tudo que está acontecendo, não só um caderninho de entra e sai, o que está entrando, o que está saindo, das contas fixas. Não, o planejamento completo do seu escritório, planejamento de marketing, publicidade. Isso aqui, gente, se aplica tanto a um escritório médio para grande, como para advocacia solo, como para quem está começando, até para quem não tem sequer escritório. Isso aqui é uma coluna mestra da advocacia, da minha advocacia, pelo menos, da que eu faço no meu dia a dia, que dá muito certo. Então, você consegue acelerar isso e na hora que você entra no novo ciclo, você entra mais forte, você entra maior. Né? Que você tinha 10, na hora que você entrar no terceiro ciclo, você vai aumentar aqui, sei lá, aí você 5, 10, aqui você vai passar, sei lá, para 13 contratos. E aí você vai aumentando. Até você reconhecer onde está o seu limite, se dali para frente você vai deixar a advocacia solo e vai constituir uma sociedade, ou se você vai continuar na advocacia solo, mas vai contratar advogados para trabalhar no seu escritório, ou se você vai fazer parcerias, enfim, sempre com planejamento, sempre com planejamento. E qual que seria o outro benefício desse planejamento, desse método? Bom, o aumento no lucro e a elevação da sua personalidade profissional. Nós vimos aqui, né, que a consequência lógica disso é o aumento no seu lucro e o aumento da sua marca, o crescimento da sua marca. O aumento no seu lucro e o crescimento da sua marca eleva a sua autoestima, fortalece o seu emocional, te deixando também maior a cada novo ciclo, né? A cada novo ciclo. Como assim? Um dos maiores, parece que isso aqui é contexto filosófico, contexto aqui de essas filosofias baratas que tem por aí, mas não é isso. Não é isso. Isso aqui está conectado com o nosso faturamento, com o crescimento do nosso nome profissional. Isso aqui não é um conceito de autoajuda. Por favor, não é isso. É o aumento no lucro, a elevação da personalidade profissional, ela vai elevar a nossa autoestima naturalmente. Né? Aqui você vai encontrar uma coisa, uma coisa que se chama satisfação profissional. Eu, por exemplo, amo a advocacia e sou grato a ela por tudo que ela me proporcionou financeiramente
e no campo da minha autoestima. Quando você, então, estabelece um autocontrole, quando o seu faturamento aumenta, quando você começa a ter um crescimento, um reconhecimento do seu nome profissional, seja no meio que você vive, seja na sua cidade, no digital, enfim, você vai alcançar uma coisa importantíssima que se chama satisfação profissional. Você vai começar a ser muito útil para muita gente. Isso não tem preço. Você vai encontrar na sua profissão, no seu negócio, você vai encontrar uma satisfação profissional tão grande, que uma coisa que costuma nos derrubar, que costuma nos colocar em risco a nossa própria profissão, que é o nosso emocional, você vai naturalmente fortalecer o seu emocional, porque você vai colocar acima desse emocional o seu autocontrole. Você não vai deixar o emocional tomar conta da sua profissão. Você vai passar a ter o autocontrole e a consequência disso é que o seu emocional ele não vai ter alterações significativas que possa colocar em risco a sua profissão. Em condições normais, né, você vai observar que você vai ter essa satisfação profissional, né? Ela vai te trazer uma paz, uma segurança, né? Quando a gente fala em dinheiro, em lucro, a gente às vezes a imagem é muito negativa, né? A sociedade tem muito preconceito às vezes com isso, né? Com o dinheiro. Mas o sucesso, eu não gosto muito da palavra sucesso, né, que ela é muito subjetiva, mas o aumento no seu faturamento, quando você começa a ver ciclo após ciclo, sabe? Aqui o seu portfólio, o número de contratos aumentando, o seu portfólio aumentando, né? O seu negócio faturando e aumentando, né? Sempre com elevações, né? Quando você pega lá suas planilhas, você começa a observar o crescimento do seu negócio. Isso te traz, no campo pessoal, uma satisfação tão grande. Você começa, melhora a sua autoestima, melhora o seu relacionamento pessoal, o seu casamento, enfim. Melhora a sua relação com seus filhos. Amplia a sua forma de enxergar a vida, de compreender a vida, né? Você começa a crescer. Aí, o crescimento profissional, a essência do trabalho é essa, né? O trabalho útil, o trabalho que te faz crescer como pessoa. Aí ele vai te fazer crescer como pessoa, como pai, como filho, como mãe, como filha, como esposa, como esposo, como companheiro, como companheira, enfim. Você vai crescer a cada ciclo. Isso, eu trouxe esse reflexo, ele nem precisaria estar aqui, porque tecnicamente ele não tem tanto a ver com um negócio, dentro do negócio. Mas o que eu estou querendo trazer para vocês é que uma coisa se comunica com a outra, não tem jeito. Nós somos únicos, nós somos uma pessoa só. Apesar da gente ter a nossa marca, a nossa personalidade profissional, a nossa personalidade pessoal, ela se comunica com a personalidade profissional e vice-versa, né? Então, tudo aquilo que você produz na sua personalidade profissional, na sua marca, reflete na sua vida pessoal, né? Tanto que quando o advogado e a advogada passam dificuldades profissionais, dificuldades financeiras mesmo, que o escritório não vai bem das pernas,
Isso afeta a sua vida pessoal ou não? Né? Isso afeta a sua vida pessoal. Então, o outro lado também é verdadeiro. Quando você tem uma positividade muito grande na sua profissão, essa positividade vai invadir a sua vida pessoal também. E aí por isso você entra maior no novo ciclo. Porque ela te dá uma satisfação pessoal, né? Aqui eu vou pôr profissional e pessoal. Ela invade a sua vida pessoal, ela te dá uma satisfação pessoal também tão grande, que na hora que você entra no novo ciclo, você entra maior. Isso aqui, gente, é uma evolução profissional tão grande, mas tão grande, que a gente chega num ponto de gratidão, de agradecimento à profissão por nos ter feitos, por nos colocar numa situação de vida com tantos problemas que afetam a nossa economia, que afetam o nosso colega, que afetam a nossa família, às vezes a gente mesmo com perdas familiares, enfim, com algumas coisas que acontecem próximas a nós, que mexem aqui com o nosso emocional, mas a satisfação profissional, né, o alcance dessa consultoria, o alcance que eu digo de auxílio, quando você auxilia um empresário, um empreendedor, você está, na verdade, auxiliando dezenas, quiçá centenas de famílias que dependem daquele empreendimento, que vivem daquele empreendimento, que estão empregados, conectados com aquele empreendimento. E você está auxiliando no crescimento daquele empreendimento. Então o alcance filosófico da nossa profissão, ele é imensurável, né? Então quando você consegue enxergar isso e que você consegue, através dos fechamentos dos contratos, que você consegue ter a satisfação profissional, você automaticamente vai ter uma satisfação pessoal, você vai encontrar aí uma alegria, não só uma alegria de viver, mas uma alegria. Sabe aquela alegria incondicional de ser advogado? Eu sou imensamente feliz com a minha profissão. Eu não trocaria advocacia por nenhuma outra profissão no mundo. Mas nunca. Jamais faria isso. Porque eu amo a minha profissão. Porque ela me traz satisfação profissional. E essa satisfação profissional me traz alegria pessoal. Mesmo com todas as intempéries, mesmo com todas as dificuldades que encontramos, mesmo com todos os desafios, aqui eu tenho autocontrole. Aqui eu consigo encontrar uma forma de viver profissionalmente, com sabedoria, com inteligência, visando sempre o lucro, óbvio, porque um negócio, o oxigênio, a vida de um negócio é o seu lucro, né? Mas trabalhando com idoneidade, com ética, com amor e, claro, com planejamento, com ciência, a gente consegue alcançar todos os nossos objetivos, realizar todos os nossos sonhos. Quando a gente chega num determinado ciclo, quando a gente fica maior, a gente consegue ser mais senhor do nosso tempo. A gente consegue ter um tempo maior com as pessoas que amamos, com a nossa família. Então, faturar na advocacia exige um planejamento, exige um conhecimento científico do campo do empreendedorismo, mas é possível. Eu faço isso aqui na minha advocacia e você pode fazer isso na sua. Deixem aí as suas sugestões, os seus comentários dos próximos vídeos e muito obrigado pela atenção de todos.